Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22. Deus tem uma palavra para falar ao nosso coração nesta noite. Vai continuar falando, né? Porque como Ele já falou através desse louvor, aleluia. Amém? 14, 22. Quantos precisam receber uma palavra vinda de Deus para a sua vida? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E logo em seguida, ordenou Jesus aos seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Fala para o irmão que está do seu lado assim, vamos para o outro lado. Vamos sair dessa aqui. Amém? Vamos para o outro lado. Vamos sair dessa aqui. É interessante que o texto, olha, nós acabamos de ler, ordenou Jesus os seus discípulos. Foi uma ordem, não foi um pedido, foi uma ordem. Enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília, por volta de 3 horas da manhã, dirigiu-se Jesus a eles andando sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo, ou gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Oh glória! Mas, observando o vento forte, teve medo. Olha o medo aí de novo. E começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Ele clamou por quem? Ele clamou por quem? Senhor. E clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente. Se você tiver uma caneta, risca aí na sua Bíblia. Imediatamente. Versículo 31. Vocês têm que achar a minha versão. E logo Jesus, imediatamente, estendeu a mão, igual ele já estendeu hoje durante o louvor aqui sobre a sua vida. Tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Ao passar para o outro lado, chegaram em Genezaré. Chegaram no alvo proposto. Vou falar de novo. Chegaram no alvo proposto. Chegaram ao propósito. Amém? Pode deixar sua Bíblia aberta. Senhor Deus, fale um pouco mais conosco nesta noite, Senhor. Fale comigo, Jesus. Ajuda-me a cada dia a crer, a confiar, a depender. Que a minha fé, Senhor, ela possa crescer gradativamente. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor é o autor e o consumador da fé.
O Senhor é aquele que começa e termina a obra. Ajuda-me a cada dia a continuar crescendo em fé diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Logo em seguida o quê? Jesus havia se separado com os seus discípulos para um lugar deserto. Mateus vai dizer que foi logo depois da morte de João que ele ficou sabendo. Ele pega os seus discípulos e vai para um lugar deserto. Outro dos discípulos, falando acerca desse relato, eles vão para esse lugar deserto com o intuito de descansar um pouco, demonstrando a sua humanidade. Ele vai para descansar um pouco, mas uma multidão está seguindo ele, seguindo os seus passos. E ao perceber que eles estavam indo para um lugar deserto, eles vão também ao encontro do Mestre, ao encontro do Senhor. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou para aquela multidão, ele se compadeceu dessa multidão, mesmo estando cansado, e os discípulos também estando cansados, mas ele olhou, ele percebeu que o estado que aquelas pessoas se encontravam, sem sombra de dúvida, era muito pior do que o estado que ele estava. Então ele se abre mão do seu descanso para servir, para ajudar, para auxiliar. Porque a Bíblia diz que ele olha e vê aquela multidão como ovelhas que não tinha pastor, pessoas perdidas, pessoas sem direção, pessoas desesperadas, pessoas angustiadas. Então Jesus se compadece delas e começa a ensinar, e começa também a operar milagres, como ele está operando aqui nesta noite, em o nosso meio, lá na nossa casa, na nossa família, na vida daqueles que estão sendo apresentados. Jesus estava operando ali, e depois de muitos milagres acontecendo, Jesus percebe que eles estavam também há muito tempo ali, e que se os despedisse da forma como eles estavam, eles iriam padecer no meio do caminho. Jesus faz a obra por completo. Nós precisamos alimentá-la. E ali acontece o milagre da multiplicação dos pães. E depois da multiplicação dos pães, o evangelista João vai dizer que aquela multidão, e aqui nós entendemos o porquê de Jesus ordenar aos discípulos para imediatamente irem para o outro lado, como se estivessem dizendo: não caiam nessa, não caiam nessa. Em que, pastor? O evangelho de João vai dizer o seguinte, que depois que Jesus operou tantos milagres ali, e depois de operar tanto milagre, ainda operou aquele milagre da multiplicação dos pães, as pessoas quiseram colocar Jesus como rei sobre a vida delas, queriam pela força levar Jesus agora para Jerusalém e declarar Jesus como rei. E sem sombra de dúvidas, os discípulos ali perto também, que havia sido o agente, o canal dos milagres, começaram também a ser assediados. Olha, vamos convencer Jesus a ir para lá, ele vai ser rei sobre nós, e como vocês já estão do lado mesmo, vocês vão ocupar alguns cargos de confiança. João vai dizer que quiseram, não entenderam, colocar Jesus como rei. Jesus volta para os discípulos assim: não cai nessa, não sejam enganados por propostas que parecem até boas, mas não é o plano e o projeto que Deus tem para a vida de vocês. Nós não estamos aqui para buscar o favor dos homens, estamos aqui para buscar o favor de Deus. Quantos homens e quantas mulheres de Deus, irmãos, de Deus, ungidos, separados, escolhidos como foram os discípulos, e muitas vezes, irmãos, nós somos assediados por propostas que parecem até que são de Deus, de tão maravilhosa, de tão grandiosa, de quão, meu Deus, que é isso?
Nós saímos de lá cansado e agora já estão colocando a gente, Jesus como rei, e a gente aqui como primeiros ministros, como secretários, como não sei o quê. Filho de Deus não vive de proposta, vive de propósitos. Vou falar de novo, filho de Deus não vive de propostas, vive de propósito. Nem toda porta que se abre é uma porta que vem de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos buscar discernimento em Deus, direcionamento do Espírito Santo de Deus, para não sermos enganados por coisas que aparentemente são boas, mas não é o que Deus planejou para nós, não é o que Deus projetou para as nossas vidas. Então o Senhor diz assim: olha, sai dessa, sai do engano deste mundo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as vossas vidas. Então a gente vem vivendo em um mundo, irmãos, em que o ser bem sucedido é ter bens, é ter riqueza. Nada contra essas coisas, mas se for fora do plano e do projeto de Deus, é só engano de Satanás. São muitos se curvando à proposta do diabo: se tão somente me adorares, toda esta autoridade será sua, eu vou te encher de riqueza, eu vou te encher de bens. Não sou contra isso, e Deus abençoa e prospera os seus. O que nós precisamos entender é que, se nós não tivermos discernimento espiritual, seremos levados, seremos enganados, levados por um caminho que não é o caminho de Deus. Embora pareça que está tudo dando certo, embora pareça que está tudo a mil maravilha, e vocês já me ouviram ministrar aqui, que o maior fracasso do homem é ser bem sucedido em algo que Deus não projetou para a sua vida, porque esse projeto te leva para mais e mais e mais distante de Deus. Um dia eu lancei essa frase lá nas minhas redes sociais, e o irmão foi e disse assim: pastor, mas me explica, como saber se é de Deus ou se não é de Deus para a minha vida? Como saber se as bênçãos que eu estou conquistando nessa terra, como saber se os negócios que eu estou realizando são de Deus ou não são de Deus para a minha vida? Aí na hora eu fiquei assim, falei: Espírito Santo, dá graça. Aí o Espírito Santo veio, simples, gente, como ele é simples. Eu respondi assim: é muito simples, irmão. Essas bênçãos têm te aproximado ou te distanciado do Senhor? Se tem distanciado, pode ter certeza, você está vivendo um engano de Satanás. Mas se tem te aproximado, vem de Deus, porque as bênçãos do Senhor, elas enriquecem, não traz dores, não traz acusação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Passemos para o outro lado, aleluia. Deixa eu virar aqui, vamos passar para o outro lado então. Eu preciso que vocês passem para o outro lado, imediatamente. E pode achar que o povo aqui, eu vou despedindo um povo, e eu vou despedir o povo, e logo depois eu vou. E a Bíblia diz que os discípulos entraram no barco imediatamente, e começaram a ir para o outro lado. E Jesus despede a multidão. Depois que despede a multidão, mas Jesus, eu preciso ter uma sós com o Pai. Vou aproveitar agora que eu estou só, eu vou orar ao Pai, eu vou conversar com o Pai. E ali passa a primeira vigília, passa a segunda vigília, passa a terceira vigília. Na quarta vigília, por volta de 4 horas da manhã, irmãos, Jesus então decide ir de encontro aos discípulos, que pelo tempo que eles haviam saído, já tinha dado tempo de ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Era de tarde ainda, quando eles saíram. E agora já era 3 horas da manhã, e a Bíblia diz que eles só estavam no meio do mar. Fala assim comigo: no meio do mar, porque o vento era contrário. E nós vamos aprender algumas lições básicas. Primeira lição: é muito importante que nós ouçamos a voz do Senhor e estejamos dispostos a abrir mão daquilo que de repente nós estamos
na iminência de viver, ou até já vivendo, mas se Deus direcionar que é para ir para o outro lado, mais vale ouvir a voz de Deus, obedecer a voz do Senhor, do que viver uma vida de engano. Amém? Mas é importante entendermos que, quando nós nos dispomos a obedecer a voz de Deus, o vento contrário virá. Porque a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, a nossa luta, ela é contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Existe uma guerra espiritual travada, onde o inimigo de nossas almas não quer que vivamos o plano e o projeto de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Porque ele sabe, irmãos, que um crente vivendo no centro da vontade do Senhor, é uma bomba, é uma arma nas mãos de Deus para abalar o inferno e as suas estruturas. Então ele vai mandar o vento contrário. Ele vai usar de todos os meios, de todas as formas, para tentar nos parar, para tentar nos impedir. E muitas vezes, nesse vento contrário, nós até nos deparamos com determinados pensamentos e sentimentos de: será que é Deus mesmo? Será que o Senhor foi Ele mesmo quem me disse? Será que eu não tomei essa decisão de ir para o outro lado no calor de uma emoção? E aí é a importância de mantermos um relacionamento íntimo com o Senhor e entender verdadeiramente a sua palavra. Não foi Deus, porque aí, irmãos, nós vamos fazer igual Caleb, que com 85 anos, ao dizer para Josué, vai dizer: olha, 45 anos se passaram, mas eu guardei firme no meu coração a palavra que me foi liberada. Naquele dia eu não tive dúvidas, era o Senhor falando comigo, e por não ter dúvida de que era o Senhor falando comigo, eu consegui me preservar em meio a todos esses anos de deserto, de lutas, de guerras, de batalhas. Então o inimigo vai se levantar. O próprio Senhor diz assim: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Entenda isso. Ele não disse que as portas do inferno não se levantariam. Ele disse que não iria prevalecer. A arma forjada do inimigo não prosperará contra os escolhidos do Senhor. Ele não disse que as armas não seriam forjadas, que o arco não seria armado. Ele não disse isso, mas ele disse que não iria prosperar. Amém? O inferno vai se levantar, mas nós já temos uma palavra que o Senhor disse que não iria prevalecer. Então, em nome de Jesus, irmão, as portas falam de barreiras, as portas falam de limitação. Então, pela fé hoje, se tem alguma coisa que você sabe que o inimigo está tentando colocar na sua frente, que tem te impedido de andar, de caminhar debaixo do projeto, debaixo da palavra que Deus já liberou, meta o pé ungido nessa porta hoje, em nome de Jesus, crendo, tomando posse da palavra, que não prosperaria. Não aceite os limites impostos por Satanás. Ele sempre vai estabelecer limite, e ele estava estabelecendo um limite. O homem estava no meio, o vento contrário, já estavam cansados e não conseguiam chegar do outro lado. Talvez você está assim hoje. Louvado seja Deus, você está no lugar certo, na hora certa, porque o Senhor já está vindo ao seu encontro para mudar essa história, para mudar esse quadro. Se você recebe, bata palmas e glorifique a Jesus. Irmão, não é brincadeira não. Fala para o irmão que está do seu lado: nós não estamos brincando não, irmão. É guerra, é batalha, é luta. Então a gente precisa se revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes diante das astutas ciladas do inimigo e vencer na autoridade do nome de Jesus. Então eles estavam lá remando, e aos ventos contrários, vento contrário, mas Jesus veio ao encontro. Aqui eu aprendo uma outra coisa sobre Jesus veio ao encontro, e que fica subentendido também isso.
Nós precisamos remar até onde vai a nossa força, sem sombra de dúvida. E o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando o Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa em nossas fraquezas, o que é isso? Quando nós vamos até o nosso limite, e aí a gente reconhece, agora não dá mais. Senhor, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, o Senhor agora deixa comigo, que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas uma coisa que a gente aprende aqui também, por mais que Jesus tivesse ordenado que eles fossem imediatamente, fica implícito nesse texto, que nós não vamos conseguir chegar do outro lado, se Jesus não estiver com a gente. Por mais que nós tenhamos uma palavra, nós precisamos andar com a presença do Senhor. Eles estavam lá remando, por mais que estivesse obedecendo o direcionamento do Senhor ali, mas eles estavam sozinhos, Magno. Aí o Senhor vem ensinando isso também. Talvez aqui os discípulos poderiam dizer: Senhor, o Senhor está mandando a gente ir, mas nós vamos fazer igual Moisés. Se o Senhor não for com a gente, não nos faça sair daqui. Fica esse aprendizado também. Fica esse aprendizado sem sombra de dúvidas, irmãos. E é isso que nós temos procurado viver. Estamos aprendendo aqui. Senhor, se o Senhor não estiver comigo, não deixa eu subir nesse banco para tocar. Senhor, é a tua vontade. Eu sei que é a tua vontade que eu pregue. Eu já sei que é a tua vontade que eu pregue. Senhor, mas se o Senhor não estiver comigo, não adianta. Paulo vai dizer isso. Eu não vim pregar para vocês com palavras persuasivas de conhecimento humano, mas não são no poder do Espírito de Deus, porque Ele é que testifica. Então nós precisamos ter essa humildade, esse reconhecimento. Senhor, a obra que o Senhor me confiou a fazer é uma obra extraordinária, e eu não sou extraordinário de forma alguma, eu sou a pessoa mais comum do mundo. Então essa obra extraordinária que o Senhor me confiou, ela só se tornará extraordinária se o Senhor, que é extraordinário, que é tremendo, que é maravilhoso, estiver comigo, confirmando os meus passos, confirmando a palavra do Senhor. Então, Senhor, não me permita subir nesse altar se o Senhor não estiver comigo. Senhor, não me permita fazer aquilo que eu já sei que é para fazer se o Senhor não estiver comigo. Porque senão, irmão, eu vou cansar, eu vou me fadigar. Porque a luta, irmãos, o inimigo, ele tem poder. Ele não é o Todo-Poderoso, mas ele tem poder. E ele fica ao nosso derredor procurando a oportunidade para entrar e para tragar. Se Deus não estiver com a gente, como que a gente vai vencer? Então Jesus também fica esse ensinamento aqui, ele sozinho. E às vezes, irmãos, nós da igreja corremos o risco, e é bíblico isso, de estarmos fazendo algo que Deus mandou para fazer. Quem está aí, diga amém. Mas deixando ele do lado de fora. O que foi que o Senhor disse para a igreja de Laodiceia? Eis que estou à porta e... Ele disse para a igreja, não foi para os ímpios, foi para a igreja de Laodiceia. Vocês estão fazendo algo que é certo, mas sem a minha presença. Vocês me deixaram do lado de fora. A sua força, quando ele vem falando, compre ouro, compre colírio de mim, e ele vai falar comprar e tudo é de graça. Compre com aquilo que dinheiro não pode comprar e é graça. Porque o povo daquele tempo, o povo da igreja de Laodiceia, começou a confiar mais nos seus bens, começou a confiar mais nos seus talentos, começou a confiar mais na sua técnica, começou a confiar mais na força do seu braço, mais no seu intelecto do que em Deus. Não preciso jejuar mais. Eu já sou bom. Aqui. Existe uma casta de demônios. Quem disse foi Jesus, que só sai com jejum e oração.
O Senhor Jesus disse assim: olha, quando o noivo for tirado, e o noivo foi tirado, aí chegará o tempo em que é necessário jejuar, temos que manter uma vida de jejum, isso nos torna mais humildes e dependentes de Deus. Eles estavam fazendo o que era certo, mas Jesus ficou lá. Aí Jesus vem, aleluia. Jesus vem caminhando sobre as ondas, sobre o mar bravio, que não deixavam eles continuar, que não deixavam eles chegar do outro lado, como já estivesse dizendo, irmãos, com atitudes: ei, eu estou sobre tudo, eu tenho controle, tenho domínio, e não há quem possa me parar. Irmãos, e aquele que crer em Jesus, como diz as Escrituras, vai fazer as mesmas obras que eles, ou maiores ainda. Então ele veio andando, demonstrando poder e autoridade. Só que, irmãos, eles já estavam cansados, aquele vento batendo, as ondas batendo, já estavam com medo. E como o medo é criativo, né? Do mesmo jeito que a fé, ela traz à existência o que não existe, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Irmão, o medo é criativo. Aqueles homem velho, começou a acreditar em fantasma. Em meio à luta, em meio aos ventos, aí vê um negócio andando de lá para cá, eles dizem: é fantasma. E às vezes, em meio às nossas lutas, irmãos, nós começamos a imaginar e a criar problemas maiores ainda, ou problemas que nem existem. Às vezes nós estamos igual o Isaac. O Isaac, pai, o Veno está por aí, o Veno, o lobo mau, pai, o lobo mau, filho, lobo mau não existe, não, filho, lobo mau, não, filho, lobo mau é só historinha. E geralmente ele só fala quando a noite está escura, quando chegou a noite. Quando a noite vem, a noite fala da tribulação, da luta. Se nós não tomarmos cuidado, o medo começar a tomar conta do nosso coração, aí nós começamos a criar coisas que não existem. É fantasma, nem existe. É fantasma. Aí Jesus vai dizer assim: coragem. Fala para o irmão que está do seu lado assim, dá um cutucão santo nele assim. Postura. Fala assim: coragem. Coragem, não tenham medo. Que negócio é esse de fantasma, rapaz? Fantasma não existe, não. E às vezes, irmãos, nós estamos aí, o medo no coração. Você sabia que 90% dos nossos temores nunca se tornarão realidade? 90% das coisas que a gente fica temendo, fica com medo, ai meu Deus, ai como é que eu vou fazer, como é que nem chegou o dia, aí está preocupado, ansioso, o medo tomando conta. Aí Jesus vem caminhando. Quando Jesus: não temam, sou eu. Como eu queria ter mais meia hora, mas eu não vou estender não. Aí Pedro diz assim: Senhor, se és o Senhor, olha, irmão, eu vejo assim, passem para o outro lado, aquele que está começando a caminhar com Jesus, andando com o Senhor ali, por mais que a fé seja pouca, mas é uma fé que já foi plantada pelo Senhor, aquela fé ousada, aquela fé que acredita. Você lembra, irmão, no início da sua conversão? Você lembra no início da sua conversão que você acreditava, que você confiava? E a gente precisa tomar cuidado, irmãos, para esse sentimento não morrer, para esse sentimento não acabar. Quando nós começamos a caminhar com Cristo, a gente acreditava, a gente sonhava, a gente planejava, e ai meu Deus, e vamos, e Deus vai fazer, e Deus vai realizar, e te dava uma tarefa para fazer, você mesmo tremendo na base, você ia, na certeza de que o Senhor era contigo, aleluia, amém? É o Pedrão aqui.
Senhor, se é o Senhor, oh aleluia, deixa eu ir até o Senhor. O início do fé da caminhada, mesmo uma fé pouca, eu quero falar sobre essa pouca fé. Jesus não disse para ele: homem, você não tem fé. Não, Jesus disse: homem de pouca fé, se tiverdes fé, irmãos, se tiverdes fé, mesmo que seja do tamanho de uma semente de mostarda, ela vai crescer. Amém? Aí o Pedro: Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir. Onde estão os intrépidos e os corajosos, irmão? Aleluia. Os outros discípulos estavam tudo lá ainda, mas Pedrão já queria andar. Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir até o Senhor. Aquela fé que quer estar perto de Deus, que não quer esperar que Ele venha, mas quer ir ao encontro. Às vezes quer até colocar meio que a carroça no frente dos bois. Irmão, eu falava: Senhor, eu não quero jamais, Senhor, me ajuda. E eu sempre fui muito assim de fazer, de realizar, e o que tem para fazer, vamos que vamos que vamos. E eu sempre falei: Senhor, eu não posso, me ajuda a não colocar a carroça na frente dos bois. Senhor, mas também eu não aceito ser um empecilho na obra do Senhor. Nesse caso, irmão, eu prefiro pecar pelo excesso. Mas que Deus nos conceda graça para a gente não errar em nenhum dos dois. Mas Pedro estava lá, pedindo para fazer uma coisa, irmão. Pedro, você está maluco, cara? Eu estou doidão por Jesus, eu quero ir de encontro a Ele. Tem alguém que quer ir de encontro a Jesus? Jesus já veio ao seu encontro e você não resiste. Senhor, eu estou indo também. Igual o noivo que está à espera da noiva ali, a noiva vem entrando de lá para cá, ele não resiste, aí eu tenho que ir buscar ela no meio do caminho, eu tenho que me encontrar com ela. Aleluia. Aí Jesus vai, Pedro vai, começa a andar sobre as águas, e está indo de encontro a Jesus. Só que de repente um vento vem, porque o diabo não quer que você vá de encontro para Jesus. O diabo não quer que você viva coisas extraordinárias para a glória de Deus. O vento que estava batendo lá no barco agora vem no peito de Pedro. Nós acabamos de ler que ele tira os olhos de Jesus por um instante e começa a olhar para o vento. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Exercer fascínio, tirou os olhos. Ele tira os olhos e a Bíblia diz novamente: o medo o tomou de novo. Um instante que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento, olhou para a dificuldade, olhou para o problema, olhou para o gigante. E nós temos várias passagens na Bíblia que fala sobre isso, sobre o medo que nos paralisa, o medo que nos faz afundar. Mas por quê? Por um instante deixou de olhar para Jesus. E a estratégia do diabo, para mim e para você, irmão, fazer com que tire os olhos de Jesus e olhe para o problema, olhe para a dificuldade, olhe para a luta, olhe para o vento, olhe só para isso, olhe só para isso. E aí, aquela fé que estava caminhando, ele começa a afundar e ele entra em desespero. Gente, o desespero é uma coisa muito doida. O desespero é uma coisa muito maluca. Pedro, ele era o quê? Pescador. Criado ali, junto ao mar da Galileia. Pedro sabia nadar desde menino. Mas o desespero ali foi tão grande, que ele começa a afundar e desesperar. Se esquece até que sabia nadar. Vocês conseguem entender? Quando o desespero toma conta.
até coisas que você é capaz, ó, sabe de cós salteado, sabe ir para frente e para trás, até fechado, de olho fechado, não, é batata, era o caso de Pedro, mas agora, ele tirando os olhos de Jesus, olhando, ele é tomado de um temor e de um desespero muito grande, e começa a afundar, mas eu louvo a Deus, irmãos, eu louvo a Deus, porque mesmo no desespero, começando a afundar, a Bíblia diz que ele clamou: Senhor, Senhor, me ajude, Senhor, me ajude. Ele poderia ter clamado: ei João, joga aqui uma boia, uma corda. João, ei André, pelo amor de Deus, aqui, joga aqui, me ajuda. Não. Aí ele mesmo no desespero, tendo olhado para cá, de repente ele volta os olhos para o Senhor, e ele procura em Senhor, porque ele sabia, o Deus que me chamou para andar sobre as águas, é o mesmo Deus que tem o poder de me sustentar, de me auxiliar e de me ajudar. Então, se de repente tirou os olhos de Jesus por causa de algum problema, volta os olhos para Ele de novo e chame a Ele, clame por Ele, busque a Ele, porque o nosso socorro vem do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Diga glória a Deus. Pode bater palma e glorificar Jesus. Aleluia. Quando ele clamou: Senhor, me ajuda, Senhor, imediatamente o Senhor veio e continua andando. Irmãos, eu não sei vocês, mas geralmente a gente tem na mente só Pedro ali afundando. No meu caso, até ontem e hoje, enquanto eu meditava nessa mensagem, abri uma outra imagem. Ô João, faz favor, João. Pode vir descalço, não tem problema não. Se estiver descalço, não tem problema não. É bom que ele estava nadando. Pode vir, vem filho. Correndo agora, isso, vem obreiro, isso aí. Aleluia. Glória. Vem. É bom assim que a gente não combina nada. Sabe aqui. O Pedro estava afundando. Fica aí meio que de joelho, sentado. Pode sentar aí. Pode sentar, meio que desesperado. Levanta uma mãozinha desesperada aí, me ajuda. O Senhor vem imediatamente, irmão. Pega na mão dele. Vem cá. Homem de pouca fé. Por que você duvidaste? Eu não vejo o Senhor com um dedo acusando. Homem de pouca fé. Não. Aquela palavra, homem de pouca fé, já foi uma palavra de elogio. Aleluia. Já foi uma palavra de elogio. Não sabia que só clamar eu te ajudo? Só clamar eu estou perto? Você está vendo? Se você não duvidar, a gente pode fazer coisas tremendas e maravilhosas. Pode me abraçar, homem de pouca fé. Pode me abraçar também. Homem de pouca fé, ó. A partir de hoje, duvida mais não. Alguém está vendo o que eu estou dizendo aqui? Não foi erro, não. Alguém está vendo o que eu estou dizendo? O que vocês estão vendo? Jesus andando com ele de novo, irmão. Eles estão andando aí de pouca fé. Duvida não. Ó, tem grandes planos, grandes projetos para fazer na sua vida, através da sua vida. A partir de hoje você nunca mais vai duvidar, porque se eu te der uma palavra, pode ter certeza, eu venho ao encontro e vou te ajudar.
Quem tem palavra de Deus aí? Amém? A Bíblia diz que os dois entraram novamente no barco, ou seja, continuaram a caminhada, irmãos, até chegar no barco. E depois que chegou no barco, o vento cessou. E em nome de Jesus, Jesus vai entrar no barco junto com você hoje, vai trazer paz ao seu coração, vai trazer quietude. E a Bíblia diz, sabe o que? Que depois que o vento cessou, aí eles chegaram, irmão, eles demoraram ali a noite inteira para chegar até no meio, e foi questão agora de minutos para chegar do outro lado, porque Jesus agora estava novamente com eles, caminhando com ele. E é assim que você vai para casa nesta noite, com Jesus caminhando ao seu lado e dizendo assim, ó, eu estou contigo, para a gente caminhar por cima de todo e qualquer obstáculo, de todo e qualquer vento. Nada vai te parar, nada vai te impedir, porque eu te chamei, eu te escolhi, e eu disse que era para ir para o outro lado, e você está caminhando. E se você está caminhando, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te animo. E se porventura começar a afundar, preocupa não, é só clamar que eu tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu sou o teu Deus. Se você recebe essa palavra, bata palmas e glorifique ao Senhor. Abençoe. Vamos chegar do outro lado, irmão. Nós vamos chegar do outro lado, nós vamos cumprir o plano e o propósito que Deus tem para a nossa vida. Vamos cumprir por quê? Porque nós não abriremos mão da presença do Senhor. Vamos viver a sua vontade, não abrindo mão da sua presença. E se porventura, no meio da nossa caminhada, a gente começar a olhar, a gente é humano. Isso fala da natureza do homem, irmão. A gente é humano. Quem nunca teve medo, que atire a primeira pedra. Quem nunca duvidou acerca de algo, que atire a primeira pedra. Podia contar algumas coisas ao longo dessa caminhada. A humanidade, mas o Senhor vindo, está crescendo a fé. Abraão, o pai da fé, ele por 2 vezes teve medo e errou a mesma coisa, por 2 vezes preferiu dizer que a mulher não era dele, e mesmo assim ele é conhecido como o pai da fé. A fé dele foi crescendo, e a nossa fé também está num processo. Feche os teus olhos um instante. O Senhor nesta noite te chama, a tua voz me chama sobre as águas. O Senhor, Ele te chama, ei. Eu estou vindo ao seu encontro, eu sei que você está aflito, eu sei que você está aflita. Eu sei que os ventos têm batido forte. Eu sei que as ondas também têm vindo e têm sido bravias. Eu sei. E é por isso que eu estou vindo ao seu encontro. Nós vamos caminhar sobre isso. Preocupa não, isso vai acalmar. Aleluia. Você vai chegar lá. Porque fiel é o Senhor, que chamou, que delegou. Fiel é o Senhor para cumprir cada um dos seus planos e dos seus projetos. Guia-me para que em tudo te confie, sobre as águas eu caminhe. Aleluia. Por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em te confie, sobre as águas eu caminhe.
por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Pai, nos ajude, Senhor, em meio à caminhada, Senhor. Uma vez que o Senhor mesmo disse que no mundo teríamos aflições. Meu Deus, quando as aflições vêm, a nossa humanidade tende muitas vezes, Senhor, a temer. E sem perceber, Senhor, muitas vezes a fé, ela vai se esvaindo, Senhor. Mas eu louvo ao Senhor, porque em momentos assim o Senhor vem ao nosso encontro, pois o Senhor não desiste de nós. O Senhor vem e nos anima, o Senhor vem e nos fortalece, o Senhor vem e nos sustenta, o Senhor vem e mostra que nunca nos abandonou, Senhor. Nunca, 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 e nunca nos abandonará, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que todos nós que aqui entramos nesta noite, possamos sair daqui em paz, em paz, na certeza de que o Senhor está no barco, de que o Senhor está no controle de tudo, e que nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Bata palmas e glorifique ao Senhor. Aleluia.